We begin with breaking news. Rodney King, the man whose beating by police then led to 1992 riots in Los Angeles, has died. Police say that the cause of death is believed to be drowning. Em março de 1991, Rodney King foi brutalmente espancado por 4 policiais brancos. Scared, real scared. I was glad I'm not dead. A polícia de Los Angeles estava procurando alguém para bater e encontrou o Rodney. O incidente foi registrado e transmitido pelo mundo. When the police officers began beating the man with nightsticks. Os 4 policiais foram considerados inocentes, provocando os famosos distúrbios de Los Angeles. Reconhecidamente foi King quem pediu pela paz. Can we all get along? Oh, meu Deus! Mas no domingo, 17 de junho de 2012, King, agora com 47 anos, foi encontrado por sua noiva, flutuando na piscina em seu quintal. Não faz sentido pra mim, porque ele vivia ao ar livre e ele sabia e adorava nadar. Rodney King era um homem saudável e um bom nadador, e não há evidências de nenhum trauma óbvio. Então, como ele se afogou na própria piscina? Autópsia de famosos. Rodney King. O Dr. Michael Hunter é um médico legista mundialmente famoso. Ele realizou mais de 4.000 autópsias com o objetivo de entender a causa da morte. Hoje ele é o principal médico legista de uma das maiores cidades dos Estados Unidos. Eu estou com o relatório da autópsia e a investigação da polícia sobre a morte do Rodney Glenn King. Ele foi encontrado na própria piscina e a causa da morte aqui é afogamento. Mas o King era um bom nadador, então não faz sentido. Eu quero criar uma hipótese para as últimas horas do Rodney King e determinar o verdadeiro motivo da morte dele. Sábado, 16 de junho de 2012, 2h. Rodney! 16 horas antes da morte de Rodney King. A noiva de Rodney, Cynthia Kelly, chega à sua casa em Rialto, uma cidade próxima a Los Angeles. Eles passam a tarde juntos à beira da piscina. Eu acho que a Cynthia e o Rodney tinham dias bons e dias ruins, como qualquer casal. Mas eu sabia que ela apoiava ele e estava disposta a estar sempre lá para ele. See, I knew she always did have a liking for me. She always had the hots for me. Rodney foi casado 2 vezes antes. Ele conheceu Cynthia no início dos anos 90, mas ao se encontrarem novamente em 2010, ele pediu para se casar com ela. We are engaged to do the damn thing. King nasceu em 2 de abril de 1965 em Sacramento, Califórnia. Não éramos ricos, éramos bem pobres até, em comparação com nossa vizinhança. Mas nossa família tinha muita paz e muito amor. A gente fez o ensino médio juntos e foi assim que a gente virou amigo. E ele era um cara bonito, bem conquistador, e isso também aproximou a gente. O relatório da autópsia do Rodney King mostra que ele tinha 47 anos, 1,88 m de altura, 106,5 kg e estava em forma, com um bom tônus muscular. Mas o que me chama a atenção primeiro são as várias cicatrizes por todo o corpo dele. Eu acho que a maioria delas vem do momento que tornou Rodney famoso. E a pergunta que eu tenho é, será que alguma dessas lesões de alguma forma contribuiu para a morte dele? – 3 de março de 1991. Rodney saiu para beber com os amigos. Eles são seguidos pela polícia rodoviária e, com medo de ser preso, ele acelera. A perseguição continuou até King ser encurralado. Quando ele finalmente saiu da estrada e foi parado pela polícia, ele disse que nunca imaginou que aquilo ia acabar como acabou.
Então, oficiais da polícia de Los Angeles se juntam à polícia rodoviária. Os policiais mandam os homens saírem do carro. A polícia de Los Angeles estava procurando alguém para bater e encontrou o Rodney. Rodney estava alegre e com os reflexos lentos. Ao sair do carro, ele se desequilibrou. A polícia gritou para que ele se deitasse. Deita! Mãos atrás da cabeça! Quando Rodney caiu no chão, 4 policiais se curvaram sobre ele, espancando-o com cacetetes e chutando-o no chão. Dá pra ver que ele tinha várias cicatrizes atrás dos braços, e isso corresponde a uma postura defensiva ao ser agredido com cacetetes. Fica no chão! Eles achavam que aquilo era beisebol. Ele me disse que os policiais que estavam batendo nele estavam cantando músicas de beisebol e usando ofensas raciais. Pisaram na perna do Rodney e, naquele momento, eles quebraram o tornozelo dele. Rodney tenta se levantar, mas é eletrocutado com um taser e cai novamente. Os tasers afetam o sistema nervoso somático. Isso causa espasmos musculares que resultam em uma paralisia imediata e temporária. Mas em seu estado de embriaguez, King continua se levantando. Ele é eletrocutado pela segunda vez. O incidente começa a atrair os moradores para fora de suas casas. De sua sacada, George Holliday pega sua nova câmera filmadora e começa a gravar. Rodney está sangrando profusamente, mas o ataque brutal continua. Foi relatado que o King teve o tornozelo quebrado, a órbita ocular fraturada, além de uma fratura no crânio e múltiplas lesões. Estes ferimentos teriam causado uma dor crônica muito grave durante os anos seguintes. George filma o espancamento de King continuamente durante quase 2 minutos. O vídeo o mostra sendo atingido mais de 50 vezes e sendo pisoteado. O vídeo de George Holliday foi exibido em redes de televisão do mundo todo. In Southern California, another explosive case involving white police officers and a black motorist. And an amateur cameraman recorded it all. No apparent reason for the police to attack the suspect with boots and nightsticks. A população viu o que parecia ser agressão policial e racismo inerente da polícia de Los Angeles. Eu assisti na TV e fiquei pasmo. Não dava para acreditar naquilo. Quando eu vi o Rodney apanhando da polícia pela TV, eu nem achei que era ele. King teve de enfrentar mais de 5 horas de cirurgia, mas sobreviveu. Ele ficou com muita dor física e muitas cicatrizes. O rosto dele foi esmagado. Colocaram placas na cabeça dele e o rosto dele ficou sem sensibilidade. Ele nem sentia gosto de comida. Muita gente não resistiria a esse tipo de agressão. Mas pela graça de Nosso Senhor, ele sobreviveu. Eu fiquei tão feliz de ver meu irmão que eu abracei ele, eu chorei. A gente fez coisas que a gente nem fazia antes. O corpo do King é uma coleção de cicatrizes e lesões antigas, a maioria datando do ocorrido em 1991. Mesmo depois de 20 anos, foi relatado que ele ainda sofria de dor crônica, mas não havia nenhum analgésico no sangue dele. Na verdade, não há evidências de que qualquer lesão resultante do espancamento tenha tido um papel na trágica morte dele. 1 ano após o incidente, é realizado um julgamento estadual para os 4 policiais de Los Angeles envolvidos no espancamento, que termina com uma decisão chocante. Find the defendant not guilty of the crime of assault by force likely to produce great bodily injury and with a deadly weapon. O Rodney ficou desolado quando os policiais foram inocentados. Ele sentiu como se estivesse apanhando de novo. O Rodney King recebia cartas todo dia que diziam: eu não acredito que eles vão se safar tão fácil. Eu não acredito que qualquer um deva passar 1 minuto sequer na cadeia por lidar com um lixo como você. Ele recebia coisa de todo tipo. Good evening. Los Angeles is a city on edge tonight and under curfew as fires, looting, and street violence continue.
O resultado do julgamento gerou revolta que provocou os famosos 5 dias dos distúrbios de Los Angeles. 53 pessoas foram mortas e mais de 2.000 ficaram feridas. O próprio King apelou pela paz. People, I just want to say, can we all get along? Can we get along? Ele saiu e viu o que estava acontecendo e falou de coração. E daí que veio a frase, podemos nos entender? E veio do coração dele. 20 anos depois, no aniversário dos distúrbios de Los Angeles, Rodney publicou sua autobiografia, The Riot Within. Ele queria muito compartilhar a própria história e finalmente ter algo para mostrar tudo aquilo pelo qual ele passou. E esse livro foi a resposta para isso. Ele estava tentando mudar de vida e estava indo muito bem, muito bem. Ele estava muito feliz com o contrato que ele fechou para escrever o livro e fazer algo positivo por si mesmo. King estava viajando por todo o país, promovendo ativamente seu livro. Ele tinha a própria fila de pessoas que queriam o autógrafo dele. Aquele foi um dos melhores momentos da vida dele. Sábado, 16 de junho de 2012, 4 da tarde. Damon, como é que vai? King telefona para seu amigo, promotor de boxe, Damon Feldman. A última coisa que o Rodney me disse aquele dia foi como ele estava feliz com a vida dele. Tudo estava dando certo. Rodney está envolvido no programa Celebrity Boxing e Damon está agendando sua próxima luta. 3 rounds, 3 minutos, tá legal, vamos lá. As descobertas iniciais da autópsia sugerem que o Rodney King tinha boa saúde, estava em forma. Eu diria até que ele se exercitava. Logo após anoitecer, Rodney vai buscar seu amigo Derek de carro. Derek encontra Cynthia pela primeira vez. Os três conversam à beira da piscina. Por volta da meia-noite, domingo, 17 de junho. Derek diz que precisa voltar para casa. Cynthia se oferece para levá-lo. De volta à casa de Rodney, Cynthia vai se deitar. Rodney continua ao lado da piscina. Analisando a autópsia de King, o Dr. Hunter descobriu algo inesperado na radiografia pós-mortem. Uma radiografia tirada após a morte do Rodney mostra que ele tinha vários projéteis de escopeta distribuídos por todo o corpo. Eles foram encontrados no rosto, nos braços e espalhados pelo peito, abdômen e pelvis. A radiografia mostra que os projéteis de chumbo estavam depositados no tecido adiposo subcutâneo e nos tecidos musculares e não eram recentes. O King não levou um tiro no ataque de 91, então levou um tiro depois. A minha questão é, alguma dessas lesões contribuiu na morte dele? – 30 de novembro de 2007. Segundo Rodney, ele estava andando de bicicleta à noite por uma vizinhança de Rialto, a leste de Los Angeles. Quando a gente achava que não dava para acontecer mais nada, o irmão dele disse que não andaria por aquela área se fosse ele. King disse que foi abordado por um homem e uma mulher. Querem minha bicicleta? Que o mandaram entregar a bicicleta. O homem sacou uma escopeta. Ai! Ele voltou para casa e depois disse, daquele jeito dele, ainda bem que foi só um tiro de sal. E eu simplesmente ri quando ele me contou isso. Ele tentava justificar por que um tiro de escopeta não era tão ruim assim. Como as muitas antigas cicatrizes no corpo do Rodney, eu acredito que a lesão do tiro de escopeta em 2007 provavelmente não desempenhou nenhum papel na morte dele. Mas eu ainda estou pensando nos eventos de 91. Segundo os amigos e familiares, o Rodney acabou desenvolvendo problemas psicológicos. Depois do ataque, teve vezes que ele acordou gritando, berrando depois de um pesadelo.
Diferente de cicatrizes físicas, as psicológicas não necessariamente se curam de forma simples. As pessoas podem desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. E isso é marcado por flashbacks, pesadelos e mesmo a sensação de que todas as coisas horríveis estão acontecendo de novo. Em 1993, 2 anos após o ataque, Rodney finalmente ganhou o processo contra a polícia de Los Angeles. Ele recebeu quase $4 milhões pelos danos. Mas os problemas continuaram. Então todos os advogados vieram junto com a mídia e tudo. Já não era mais pelo Rodney, era pelo dinheiro. Por quanto dinheiro a gente podia ganhar com o caso. E ele percebeu isso, sabe? Ele percebeu que aquilo não era mais por causa dele. Muita gente acha que o Rodney recebeu a indenização e virou um milionário feliz, mas não chegou nem perto disso. King's troubles were far from over. He squandered his nearly $4 million settlement with the city. King perdeu a maior parte do dinheiro em investimentos insensatos e em sua própria gravadora, que faliu. Ele perdeu o rumo depois do ataque. Ele não sabia quem era quem, não conseguia ver o lobo entre as ovelhas. Ele teve momentos ruins. Ele estava sempre enfrentando demônios, o tempo todo. Quando estamos sofrendo para lidar com emoções intensas, nós começamos a buscar escapes que nos deem uma sensação de controle, de propósito para as nossas vidas. O problema é que esses escapes podem ser mais destrutivos do que o sentimento inicial. Domingo, 17 de junho de 2012, 3 da manhã, poucas horas antes da morte. Rodney está sentado sozinho ao lado da piscina em seu quintal. O Dr. Hunter está encontrando novas pistas na análise da morte de Rodney. O relatório da polícia diz que a casa do Rodney estava repleta de garrafas. Tinha cerveja, gin e garrafas de champanhe. Parece que aquele grupo teve uma festa e tanto. O álcool teve um papel de destaque durante a vida de Rodney King. O Rodney King teve uma infância muito complicada. Ele tinha um pai alcoólatra e abusivo, que batia nos filhos. E eu acho que alguém que apanha dessa maneira, quando criança, acaba ficando traumatizado de muitas formas. Minha mãe dizia assim: eu não quero que vocês sejam igual ao seu pai. O Rodney tinha um problema com o álcool e eu acho que é possível ver isso como uma doença que pode ter sido herdada do pai. Não é uma surpresa. O Rodney passou por um período difícil e recorreu à bebida como um modo de talvez fugir da dor, dos pesadelos e dos flashbacks. Se o King tiver bebido álcool na noite em que morreu, isso pode ter gerado vários efeitos imediatos no corpo dele. O álcool dilata os vasos sanguíneos nos olhos, deixando a visão turva. Ele faz o cérebro perder água, resultando em tontura. O álcool também age como sedativo nas células cerebrais, desacelerando os neurotransmissores. Isso te deixa sonolento, mas também pode interferir em memórias e provocar mudanças de humor. O Dr. Hunter descobriu que o vício de King em álcool o levou a muitos problemas com a lei. Eu vi no atestado de antecedentes do King que nos anos antes da morte dele, ele foi parado diversas vezes por dirigir embriagado. Carteira de motorista, por favor. Você bebeu essa noite? Não, senhor. Ele achava que a bebida ia fazer esquecer tudo o que estava acontecendo, mas não funcionou assim. Só fez piorar. Abril de 2003. Rodney bebeu em excesso e estava conduzindo seu carro. No caminho de casa, ele bateu contra um muro. King sofreu ferimentos no rosto, uma concussão, deslocou o ombro e fraturou a pelvis. Eu acho que foi o acidente que desencadeou aquele redemoinho de dor e vício em álcool. King foi enviado a uma clínica de saúde mental para participar de cursos por dirigir embriagado.
Ele foi para a reabilitação várias vezes para parar de beber, mas sempre acontecia alguma coisa que fazia voltar a beber. Em 2008, King participou do programa de televisão Celebrity Rehab with Dr. Drew. No programa ele disse: "Enquanto eu puder acordar com uma cerveja, minha vida está boa." Rodney King gostou de participar do Celebrity Rehab e ele me disse que uma vez o Dr. Drew chamou ele e disse: "Você está ajudando. Você quem está mantendo o elenco unido e mantendo eles focados na reabilitação." E ele ficou muito feliz. E eu acho que isso funcionou para ele por um tempo. Mas os problemas continuaram voltando. Os pesadelos com o ataque, os problemas com gente querendo dinheiro. Sempre tinha algo que levava ele a beber. Apesar do legista ter encontrado muitas garrafas vazias no local da morte, o exame toxicológico do King mostra um nível de álcool no sangue de apenas 0,08%. Isso está acima do limite para dirigir, mas mostra que ele não bebeu uma quantidade absurda de álcool. Esse nível indica umas 4 ou 5 bebidas para alguém do tamanho dele. Mas isso levaria a um afogamento? Se ele bebesse um drink ou outro e entrasse na piscina, ele não se afogaria. Isso era normal. Eu diria que para o King se tornar incapaz de se salvar em uma piscina, o nível de álcool teria que ser consideravelmente maior. Umas 3 ou 4 vezes mais álcool no organismo a ponto dele quase desmaiar. Eu acho que nós podemos eliminar o álcool como um fator direto na morte dele. Mas agora o Dr. Hunter encontrou outras pistas no relatório da investigação forense da casa de King. O relatório da polícia fala sobre gotas de sangue na varanda e sangue espalhado na janela. Também tinha uma mesa quebrada. Será que houve uma briga na noite da morte? Eu sei pelos antecedentes do King que ele tinha um histórico de agressões contra ex-esposas e ex-namoradas. Seria possível que o Rodney tivesse brigado com a noiva dele, a Cynthia, na noite em que morreu? Julho de 1995. Rodney estava no carro com sua segunda esposa, Crystal. Eles estavam brigando. Não quero mais saber disso. Entendeu? Rodney manda Crystal sair do carro. Sai do meu carro agora! Sai agora! Sai logo! Quando ela foi pegar sua bolsa, ele acelerou, derrubando-a no chão. Em relação àquela vez em que ele atropelou a ex-esposa, ele me disse: "Larry, eu olhei no espelho e não vi que ela estava lá. Ela não estava entrando no carro e eu achei que eu já podia voltar para a estrada." Mais tarde, King foi detido e acusado de direção imprudente, violência doméstica e agressão utilizando o carro como arma. E este não foi um caso isolado. Teve vezes em que eu e o Rodney falamos sobre violência doméstica, sobre o fato de que ele bateu em mulheres, bateu nas esposas. E ele tinha dificuldade para falar do assunto e para encarar os fatos. Ele ficava bem irritado. Eu acho que ninguém ia querer ficar perto do Rodney quando ele estava meio irritado. Sempre tinha a ver com a bebida. Deixa eu tomar meus tragos em paz, não fica me enchendo, não. Outubro de 2003. Fazendo isso! Para com isso! Não me provoca! Em um acesso de raiva enquanto estava bêbado, King supostamente bateu em sua ex-namorada Joanne e tentou estrangulá-la. Ele foi detido mais uma vez por violência doméstica. Essa é uma indicação clara de que alguém não sabe controlar as emoções, não sabe controlar a raiva e... isso não me surpreende, já que sabemos que na mesma época ele estava se automedicando e usando álcool. E isso pode tornar uma pessoa extremamente violenta. Apesar desse histórico de violência, na noite da morte não houve denúncias de nenhum dos vizinhos sobre uma possível briga. Além disso, a Cynthia não exibia nenhum sinal de agressão física. Eu acho que podemos eliminar a hipótese de violência doméstica. Mas isso ainda deixa questões. Por que tinha sangue na varanda e quem quebrou a mesa? Dá pra ver no relatório da autópsia que tinha várias escoriações recentes no corpo do King. E havia um corte recente no polegar esquerdo. Eu acredito que tenha sido resultado de um acidente. Domingo, 17 de junho de 2012.
poucas horas antes da morte. Rodney está sozinho, bebendo ao lado da piscina. Com a queda, ele quebra uma mesa e corta o polegar esquerdo. Quando o corte começa a sangrar, King parte em busca de ajuda. Ele bate na porta da varanda, tentando acordar sua noiva, Cynthia. Apesar do corte no polegar não ser profundo e certamente não ser letal, ele traz uma questão. Por que ele caiu a ponto de conseguir se machucar? Nós já sabemos que a quantidade de álcool no sangue não era alta. Eu desconfio de outra coisa acontecendo. Amor! As batidas e os gritos acordam Cynthia, que se levanta para ver o que há de errado. Perto da piscina, Rodney tropeça novamente, desta vez em um vaso de plantas. Segundo o relatório da polícia, Cynthia encontrou King caído semi-nu na varanda. Seu dedo estava cortado e ele estava balbuciando coisas sem sentido. Ela busca seu celular para pedir ajuda. Com esses tropeços e essas quedas, a minha preocupação é de que o King pudesse ter um problema neurológico oculto. Algo que fizesse ele perder o equilíbrio e a coordenação. Seria possível que Rodney tivesse uma lesão no cérebro devido ao ataque da polícia ou a atividades mais recentes? Existe uma doença chamada encefalopatia traumática crônica, ou ETC. Em geral, ela é vista em praticantes de esportes de contato. E nós sabemos que o Rodney praticava boxe. Desde 2009, King esteve envolvido no programa Celebrity Boxing. Quando eu conheci o Rodney, eu achei incrível ele ter me procurado para marcar uma luta no programa. A gente conversou e ele adorava boxe. Vai, King! Isso mesmo! King se mudou para Filadélfia para ficar com Damon. Mais alto, vamos lá! Ele treinava 5 vezes por semana. A gente começou a perguntar quem ia querer enfrentar o Rodney King numa luta de boxe de 3 rounds. E recebemos uns 2.000 e-mails de todo tipo de gente. A primeira luta de Rodney foi contra um policial branco. A gente enfrentou esse policial, que foi demitido da polícia. E essa foi a primeira luta da carreira do Rodney King no boxe. Rodney King, throwing punches. King looks in pretty good shape for a 43-year-old man. O Rodney era melhor que o ex-policial e venceu por decisão em 3 rounds. Mas teriam as lutas de King causado uma lesão em seu cérebro? Encefalopatia traumática crônica, ou ETC, ocorre em decorrência de impactos repetitivos no cérebro, como socos. Isso causa um dano crescente aos neurônios. Os sintomas incluem aumento de agressividade e comportamento imprevisível. Mas a autópsia mostra que o cérebro do King era normal, sem indícios de danos. Claramente não havia um trauma cerebral oculto que pudesse contribuir para a morte. Domingo, 17 de junho, 5h26 da madrugada. Cynthia encontra Rodney com um corte e sangrando, caído seminu na varanda dos fundos. Ela busca seu celular para pedir ajuda e ouve um ruído de água. Oh, meu Deus! Ah, não! Ah, meu Deus, não! Ao sair para o quintal, Cynthia vê Rodney submerso na piscina. Ah, meu Deus! O médico forense Dr. Michael Hunter está tentando entender o motivo da morte. Eu estudei o relatório da autópsia do King e examinei as lesões do espancamento em 1991. Além das lesões de um tiro de escopeta a queima-roupa. Eu também investiguei o vício em álcool e a passagem dele pelo mundo do boxe. Mas acredito que ainda há mais para investigar. Ao encontrar Rodney na piscina, Cynthia liga para a emergência.
Esta é a gravação original da chamada. 911, take your emergency. Please, hurry. Please, Rodney King. Please, just Rodney King. He's at the bottom of the swimming pool. Ma'am, stay no violence. Rodney King, the guy that got beat by the police. Please, hurry up. O Dr. Hunter descobriu um problema grave em um órgão vital de Rodney King. Dá pra ver pelo relatório da autópsia que o Rodney tinha um coração anormal. Ele pesava 480 gramas, cerca de 100 gramas a mais do que o esperado para um homem do peso e da altura dele. É um problema chamado cardiomegalia. Ele tinha um coração grande demais. A cardiomegalia pode ser causada por diversos fatores, mas o mais comum de todos é a pressão alta. Isso causa um engrossamento da parede do coração, o que aumenta o tamanho do órgão. O fluxo sanguíneo pode ser limitado, o que causa tontura, dores no peito e perda temporária de consciência. King não possuía um histórico de doença cardíaca, então este problema não era conhecido. É possível que o problema de cardiomegalia do Rodney tenha provocado uma arritmia cardíaca e até feito ele desmaiar. Se ele caísse na piscina em seguida, estaria incapacitado e acabaria se afogando. Domingo, 17 de junho. Cynthia está desesperada. Oh my God! Are you able to go in the pool and get him? No, I can't. Ela diz à atendente que não sabe nadar e não entra na piscina. Em vez disso, ela tenta animar King, que está imóvel. Às 5h29 da madrugada, 3 minutos após a chamada de Cynthia, o serviço de emergência chega. Eles resgatam King. Ele não está respirando e não tem batimentos. Às 6h11 da manhã, ele é declarado morto no hospital. It was sad news this weekend when we learned of the death of Rodney King. A morte do Rodney foi um grande choque para mim, especialmente porque ele se afogou na piscina. Eu não pude acreditar. Pegou todo mundo de surpresa. Eu não conseguia falar, eu fiquei mudo. Eu precisei sentar no lugar que eu estava. Eu liguei para Cynthia e ela só dizia: Rodney morreu, Rodney morreu. E a ficha simplesmente não caía. Os meus pais me ligaram dizendo que não acreditavam no que aconteceu com Rodney King na piscina. Eu achei que era uma piada de mau gosto. Após o choque inicial, a família de Rodney acusou Cynthia, questionando por que ela não tentou tirá-lo da piscina. Eu não teria deixado ele afundar na piscina. Mesmo se eu não soubesse nadar, eu teria ido atrás dele. Mas, ignorando as acusações, o Dr. Hunter continua sua investigação. Eu achei evidências de que o problema cardíaco do Rodney pode não ter sido a causa da morte. Segundo a investigação da polícia, na noite em que o Rodney morreu, ele comprou $20 em maconha pura. O exame toxicológico mostra a presença de canabinoides no sangue. Então ele fumou a maconha naquela noite. Sabia-se que Rodney utilizava maconha com fins medicinais para ajudá-lo a lidar com sua dor constante. Tinha vezes em que o Rodney sentia tanta dor que ele nem conseguia falar direito. Ele tinha dor e aquele era o remédio dele. Ele fumava maconha. A polícia disse ter encontrado cigarros de maconha recém-fumados ao lado da piscina de King. Fumar maconha e depois entrar na piscina? Isso não afoga ninguém. O amigo de Rodney, Derek, contou à polícia que King estava se comportando de modo estranho mais cedo. Como assim? Qual é a sua? Um momento feliz, com a minha cara? em seguida agressivo e irritado. Eu vou torcer o seu pescoço, ouviu bem? Ah, tá tudo bem. Fumar maconha libera uma substância chamada THC.
O exame toxicológico do King mostra a presença de THC no sangue dele. Esse é o componente psicoativo da maconha. O THC é levado pelo sangue até o cérebro, onde ele ativa neuroreceptores específicos. É isso que cria o efeito que os usuários sentem. Também pode causar alucinações e paranoia. Além disso, a frequência cardíaca pode se elevar, aumentando o risco de um ataque cardíaco. O nível de THC encontrado sugere que o King fumou 1 ou 2 cigarros. Isso pode ter causado alguma variação no humor, talvez acelerado o coração, mas ao cair na piscina, isso não teria limitado a habilidade dele de se salvar. Mas será que King tomou algum outro narcótico ilegal? Eu só vi o Rodney fumar maconha e beber. Então, se tinha outras drogas envolvidas, ele se esforçou bastante para esconder, porque eu nunca vi nada. Uma semana antes da morte, King está andando de bicicleta. E aí, meu irmão? Ele telefona para seu amigo John. Eu não faço a menor ideia de onde eu tô. Mas parece estar confuso e desorientado. Eu não sei onde é que eu tô, cara. Vem me buscar. Ele disse, John, eu estava andando de bicicleta e me perdi. E eu disse, como? E ele disse, não sei. Aí ele disse, tá acontecendo alguma coisa. E eu perguntei, o que está acontecendo? Na hora eu pensei, tá, ele deve estar alucinando um pouco, sei lá. Deve ser coisa da cabeça dele. Os relatos de um comportamento estranho na noite da morte do Rodney sugerem que ele possa ter consumido outras drogas ilegais. E eu acho que eu sei quais são. A autópsia concluiu que foi uma morte acidental por afogamento, mas eu encontrei indícios que podem revelar a verdade por trás dessa morte. O Dr. Hunter descobriu um problema grave em um órgão vital de Rodney. Nós sabemos que o Rodney tinha um problema cardíaco chamado cardiomegalia. É possível que ele tenha tido um ataque cardíaco na beira da piscina ou só desmaiado e depois caído na piscina e se afogado. Mas o Dr. Hunter acredita que pode haver uma explicação alternativa, algo que não tem relação com o coração de King. É possível que o King tenha caído na piscina e não tenha sido capaz de se salvar. E agora eu sei por quê. Eu vou torcer o seu pescoço, viu bem? Tudo bem. O amigo de King, Derek, contou à polícia que na noite da morte de Rodney, ele estava se comportando de modo estranho. O comportamento podia ser devido à maconha que o King tinha fumado, causando paranoia. Mas eu encontrei evidências de outras drogas que podem ter levado a um estado de delírio. Um dos elementos listados no exame toxicológico é a fenilciclidina, mais conhecida como pó de anjo ou PCP. No cérebro, essa droga afeta as funções de vários sistemas neurotransmissores diferentes. Ela foi desenvolvida nos anos 50 como anestésico, mas tem muitos efeitos colaterais indesejados. O pó de anjo é o que chamamos de droga dissociativa. Isso quer dizer que ela faz o usuário se sentir desligado do ambiente. Também causa fala arrastada, perda de coordenação, desequilíbrio, delírios e alucinações. No ano de 1991, os policiais que espancaram Rodney suspeitavam que ele se encontrava sob o efeito da droga devido a seu comportamento instável. Mas na época, King estava apenas embriagado. 10 anos depois, em setembro de 2001, King foi detido por atentado ao pudor no Ganesha Park, em Pomona, na Califórnia. Olha pra mim! Olha aqui! Descobriu-se que ele estava sob influência de pó de anjo. Quando Rodney King usava PCP, ou pó de anjo, ele não tinha controle sobre o que acontecia depois e não conseguia explicar o que sentia. Pó de anjo é uma droga que King disse tê-lo fisgado completamente. A droga distorce completamente o seu comportamento. E depois ele descobria o que tinha feito, que tinha batido na namorada, ou de repente se exposto em público e ficava impressionado. Parecia que ele estava ouvindo falar de outra pessoa.
Na noite em que o King morreu, eu acredito que o pó de anjo tenha causado um estado de delírio, junto com o álcool e a maconha. O King pode ter caído na piscina ou mesmo pulado. Mas logo em seguida, é possível que o delírio induzido pela droga simplesmente o tenha feito esquecer que ele tinha que sair. Sem conseguir reagir, Rodney King parou de respirar e se afogou. O funeral de Rodney foi realizado no Hall of Liberty, no Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills. We're here in memory of Brother Rodney King. Ele era uma pessoa boa, ele tinha um coração bom. Ele desejava o melhor para todos. Eu sinto falta dele. I just want to thank you, Dad. Like, I'm proud. I don't care what the media said about you. I don't care what anybody said. I'm proud. Ele tinha motivos para jogar a responsabilidade para todo mundo. Mas ele optou por assumir parte da responsabilidade e usar isso em prol de um mundo melhor. He was the one that turned the tide and tried to call the country to a better place. I couldn't thank him for a better family. Thank you, Dad. I love you. Se o Rodney estivesse aqui hoje, ele ainda ia dizer: podemos nos entender? Versão brasileira, Vox Mundi.